Por que fazemos o que fazemos? Você tem ideia de por que que você replica sempre as mesmas ações? De por que que toda vez que alguém fala com você de um determinado modo, você reage sempre com um botão que repete a reação àquele mesmo estímulo? É sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. Tudo bom, Emerson? Tudo bom, Anderson? E sobre esse assunto que o Anderson acabou de introduzir, é muito comum a gente achar que a gente simplesmente reage porque é assim, não tem uma explicação, né, Anderson? E, na verdade, Pois nós é. descobrimos que pessoas e muitos cientistas se debruçaram anos a fio e há muito tempo para nos trazer essa resposta. Hum. E aí isso traz algo que você provavelmente aí do outro lado já ouviu falar muito, é um assunto que está muito batido, você ouve falar a respeito disso sobre diversos aspectos, e aquilo que acaba sendo repetido várias vezes, talvez em um determinado momento a gente para de dar importância para aquilo. E por que que nós paramos de dar importância? Porque vai ficando muito comum. É a mesma coisa que, você espirrou, toma um remédio para gripe, porque é normal você tomar um remédio para gripe. E poucas vezes você questiona: "Por que que eu tomo sempre esse mesmo remédio? Que efeitos colaterais esse remédio pode trazer para a minha vida a médio e longo prazo?". Normalmente nós não questionamos e fazemos sempre o mesmo processo, a depender do estímulo que nós temos. E aí é o que comumente chamamos de crenças. Né, Emerson? Você quer começar falando aí, cara, introduzindo esse assunto e Começo depois a sim. gente tenta colocar aí outros aspectos sobre esse tema? Claro, vamos lá. Olha só, crenças e por que fazemos o que fazemos está totalmente ligado. Mas antes, e a gente sempre gosta de fazer isso aqui no MCA, o que vem antes, né? Se você for para uma área, uma aula de genética ou uma aula de biologia avançada, uma das primeiras coisas que você vai ver é a formação do indivíduo. Ela vai te falar ali sobre o genótipo e o fenótipo. O genótipo é aquilo, é aquela carga genética, né, que você recebe do seu pai, da sua mãe, são os cromossomos e sua carga genética. Então, se você vai ter olhos azuis, se os seus olhos vão ser castanhos, se você vai ter cabelo liso, cabelo crespo, a cor da sua pele, ah, e todas as características físicas e genéticas que você carrega, você traz aí do seu pai e de sua mãe, e isso nós chamamos de genótipo. O fenótipo é pouco estudado e pouco falado de maneira mais ampla, porque isso é uma matéria que está sendo estudada, está sendo desenvolvida ainda ao longo da história, ao longo dos anos. E o fenótipo é o quê? Resumidamente, de uma maneira mais simples, é aonde você está inserido, são as coisas que estão ao seu redor, no ambiente em que você cresce, que interfere no indivíduo que você será no futuro. Genótipo, carga genética, fenótipo, o ambiente vai te desenvolver tanto a sua parte física quanto a parte comportamental. E a genética, estudando isso, ela diz que 50% do que você é, do indivíduo que você é, das reações que você vai ter diante da vida, vem do seu genótipo, da sua carga genética. E 50% da forma como você vai reagir, do físico e da saúde que você vai desenvolver, vem de um meio externo, vem do seu fenótipo. Dito isso, obviamente, as nossas crenças e a forma como nós pensamos, 50% ela pode sim ser parte da nossa genética, aquilo que nós chamamos de personalidade que nasce com a pessoa, porém, 50% também é do ambiente em que você está inserido. Uma coisa não está em discordância com a outra. Você é, assim como eu, assim como o Anderson, 50% do seu genótipo, da sua carga genética, e 50% do seu ambiente. Dito isso, veja, o ambiente tem tanta importância quanto a sua genética. Se você tem a predisposição para uma determinada coisa, mas o seu ambiente não te proporciona se desenvolver naquela determinada área, de nada adianta a sua predisposição. O contrário também é verdadeiro. Se você não tem uma predisposição para uma determinada área e o ambiente te estimula, ainda que você não possa ser excelente,
você com certeza pode ficar muito acima da média. Por quê? Porque você vai se desenvolver num ambiente que vai te estimular a se desenvolver naquela área específica. Quer comentar alguma coisa sobre isso ou pode continuar aqui, Anderson? Cara, toca o pau aí. Manda brasa. Muito bem. Dito, né, sobre genótipo e fenótipo, uma aula de biologia básica ou sobre o seu DNA. O que que acontece pós isso? É muito importante que você observe da onde vêm as nossas reações, de onde vêm as nossas crenças. Primeiro, é importante você observar uma coisa: o nosso organismo, e a gente já repetiu isso aqui, o nosso cérebro, o nosso ser, ele é programado para nos fazer poupar energia e para que a gente sobreviva. Poupar energia e sobreviver. Então, o nosso cérebro, ele faz com que a gente aprenda com as circunstâncias, tanto com o que a gente viu, com o que a gente ouviu, ou aquilo que a gente realmente vivenciou, né? O que a gente sentiu. Como é que isso acontece? Vamos supor que você, quando era criança, teve um contato com um animal, com um cachorro, e esse cachorro era um cachorro feroz e foi para cima de você, e de repente ele te mordeu de uma maneira muito agressiva e te deixou uma marca. E você era muito pequeno e aquele cachorro te trouxe uma trauma. O que que o seu organismo, o que que a sua mente vai te dizer? Olha, cachorro machuca e fere. Logo, todo cachorro que você vê, ou todo cachorro parecido com aquele, você precisa tomar cuidado. A partir dali, você desenvolve uma crença que foi programada por causa daquela mordida de cachorro. Provavelmente, toda vez que você chegar perto de um cachorro, algumas reações vão acontecer. Normalmente uma reação de medo, uma reação de ficar distante do cachorro, ou você vai pegar ali um porrete e vai ficar se defendendo do cachorro. Essa é uma das coisas que pode acontecer. Você cria uma verdadeira aversão. Por quê? Porque você passou por uma experiência traumática e te fez ter aversão do cachorro, e todos os cachorros chegar perto de você, você vai estar com um porrete. Uma outra característica que você pode desenvolver é um apego excessivo ao cachorro, né? Tem uma outra área que explica muito sobre isso, mas é você se apegar àquele que te agrediu. Então, de repente, o cachorro te mordeu e tal, e por alguma circunstância você desenvolve uma paixão e você começa a criar cachorro, a dar carinho, a fazer com que o bicho seja mansinho para que você nunca mais seja atacado por esse cachorro. Bem, aí você fala, Emerson, beleza, mas até agora você não me explicou por que eu ajo como eu ajo e o que tem a ver o cachorro com as outras situações da vida. Se você prestar atenção, você reage da mesma maneira. Ou você cria uma verdadeira ojeriza a uma situação, ou você cria uma forma para que aquilo não te afete mais como te afetava antes. Então, a programação e as crenças e a forma como você reage hoje está conectado, está diretamente ligado com aquilo que você viveu, principalmente na sua infância. Cientistas e pesquisa trazem dados de que a criança se desenvolve e aprende até os 7 anos de idade. Então, tudo aquilo que tem que ser inserido numa criança, quanto a crenças, à sua fé, ao seu desenvolvimento, é inserido até os 7 anos de idade. Dos 7 anos em diante, ela faz um processo de masterização daquelas crenças. É aquilo que ela viu, ouviu e sentiu, ela começa a fazer um ajuste com o que ela é. E a partir daí, dos 7 anos em diante, eu, você e todos os seres humanos, a gente vai masterizar esses sentimentos que a gente aprendeu lá na nossa infância. E o que muda isso é o que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Continuando. Então, o que você viu, ouviu e sentiu na sua infância provavelmente te marcou de uma maneira muito forte, ao ponto que às vezes você nem sabe por que você reage da maneira como você reage. Então, um exemplo muito claro, vamos falar aí da área financeira. É muito comum quando criança, e principalmente aqui no Brasil, não sei se o Anderson ouviu algo parecido, eu ouvi do meu pai, a gente veio de uma infância muito humilde financeiramente falando, então quando eu pedi alguma coisa para meu pai era muito comum eu ouvir, menino, eu não sou feito de dinheiro, dinheiro não dá em árvore, eu trabalho duro para conseguir isso aqui, não dá para jogar dinheiro fora assim. Então, eu cresci ouvindo meu pai falar que dinheiro não dava em árvore, que para ter dinheiro era necessário trabalhar duro, acordar cedo, dormir tarde, às vezes ter 2 empregos, que eu não poderia ter tudo o que eu gostaria. Quando eu cresci, que eu tive meu dinheiro, que
até sobrava, o que que acontece? Eu tinha uma crença limitante de que dinheiro era difícil, que eu tinha que trabalhar muito, que eu não poderia comprar tudo que eu gostaria, mesmo que às vezes o dinheiro estivesse lá no banco, que a gente tem que poupar por dias ruins, porque o dia ruim vai chegar, então eu poupava esperando uma desgraça. Então, essas crenças faz com que a minha reação e o meu relacionamento com dinheiro se limite àquilo que eu acredito, que eu ouvi lá atrás dos meus pais. E isso, gente, não é algo incomum. Você ouviu alguma coisa, Anderson, desse tipo quando você era criança, cara? Cara, a história do cachorro aí, se tivesse Hum. falado a respeito disso com a minha mãe, ele ia Hã. dizer que se eu tenho algum problema com cachorro é porque numa outra encarnação eu fui gato. Dependendo de quem você ouve a crença, você vai ouvir um tipo de história Uma diferente. explicação. Eu costumo imaginar o seguinte: sabe aqueles parques de diversões que acontece principalmente nas cidades do interior? Ou se você tem mais ou menos a nossa faixa etária aí, na faixa dos 40, 40 e poucos anos, você provavelmente já foi nesses circos ou parques, e lá tinha aquela sala de espelhos. Aí aquela sala de espelhos, você entrava e para sair era um sacrifício, porque para onde você olhava, você via pedaços de você mesmo, né? E tinha que encontrar ali uma saída. É mais ou menos o paradigma, o viés social. Como as pessoas te olham, como elas te percebem, é mais ou menos isso. São visões fragmentadas de quem de fato você é. O problema é que essas visões fragmentadas, o que as pessoas enxergam, elas podem replicar em você a percepção de que isso é fato, de que isso é verdade. Como, por exemplo, as pessoas costumam chegar atrasadas para os compromissos. E aí ouve com alguma frequência. Pô, você chega sempre atrasado. Pô, cara, você não cumpre com horário, você não cumpre com compromisso. Você vai introjetando essa crença, você vai acreditando e cada vez mais, inconscientemente, vai trabalhar para que isso se confirme, vai trabalhar para que isso acabe se tornando uma verdade absoluta. Pô, você não tem talento para venda, você não tem talento para design. Acredito que você tinha que tentar aí um concurso público ou procurar trabalhar no escritório como assistente administrativo. Cada vez que você tenta ou tentou trabalhar com vendas que deu errado e você ouviu normalmente esse tipo de comentário das pessoas tão próximas a você, por que que você não tenta aquele trabalho lá de assistente no escritório do teu tio? Pô, tem aquele teu amigo que te chamou uma vez para você trabalhar lá como auxiliar administrativo. Vai lá, cara, acho que dá mais certo. Sai dessa de venda. Pô, tu é muito preguiçoso. Você acorda muito tarde. Quantas pessoas tem no mundo do sucesso que normalmente acordam tarde, que normalmente gostam de aproveitar mais a manhã para dormir e são mais produtivas talvez na parte da tarde ou na parte da noite. E tem muito sucesso por causa disso, a depender da profissão que elas escolheram, né? Pô, acho que você tem que procurar um concurso, prestar um concurso público. Você nunca vai ser um bom pai, você não é um bom filho, tão logo você não será um bom pai. Cara, esse tipo de coisa que você vai ouvindo muitas vezes acabam criando inconscientemente em você a necessidade de reforçar aquela visão fragmentada que as pessoas têm a seu respeito. Porém, as nossas ações, se algumas vezes eu cheguei atrasado, se algumas vezes eu não me dei bem em vendas, isso são coisas que não deram certo. Elas não representam necessariamente quem nós somos, apesar do viés social normalmente querer dizer o contrário. Quando você começa a acreditar muito nisso, você vai criando uma limitação. É como se um muro fosse sendo construído na sua vida e esse tijolo sobre tijolo, ele vai solidificando esse muro. E para quebrar esse muro, ele vai ficando cada vez mais difícil. É aí que o viés social, ele acaba se sobrepondo ao autoconhecimento. Por isso que se conhecer, se perceber, não acreditar só naquilo que é dito a teu respeito, mas procurar entender quem de fato você é. No que você é bom, cara? Né? O que faz o teu coração cantar? O que te faz levantar da cama sorrindo todos os dias? Qual que é o segredo que está por trás da tua busca aí pela felicidade?
Se a gente lembrar aqui de uma história bem recente, apenas de 1843, Emerson, todo mundo conhece a história do Patinho Feio, né, cara? Quem Uhum. que era o Patinho Feio? Patinho Feio era um carinha que nasceu lá no meio dos patos e ele voava mal, nadava mal, ele não fazia nada direito e todo mundo dizia que ele era a ovelha negra ali, ele era o bode expiatório, ele era aquele que não deu certo. Porra, até que ele entendeu que ele não era a porcaria de um pato, ele era um cisne, né? Mas de tanto as pessoas falarem que ele era um pato, que ele era um pato, que ele era um pato, e como pato ele não fazia porcaria nenhuma direito. Acabava sempre ficando diferente dos outros patos. Pô, será que não estão contando para você a história do patinho feio? Será que você não está acreditando na história do patinho feio e está deixando que essas coisas acabem bloqueando a tua, sabe, a tua iniciativa de buscar alguma coisa diferente? Será que na vida você não poderia ter sido um excelente jogador de futebol, ou uma bela escritora, um grande empreendedor, mas de ouvir tanto histórias a respeito disso, de coisas que não deram certo, pessoas que não deram certo, ou todas as vezes que você não deu certo nisso, acabou acreditando e desistindo dessas coisas. Pô, é sobre isso que nós queremos chamar a sua atenção aqui. A origem de coisas que talvez não estejam dando certo na tua vida, porque você tem acreditado no fragmento que o viés social tem enxergado em você. Quando as pessoas olham, elas percebem só aquelas ações, e dependendo do tempo que você tem de convívio com uma ou com outra pessoa, algumas vão perceber uns aspectos e outras outros aspectos. Tenho certeza que em determinado lugar em que você vai, em que você se relaciona, pessoas perceberão coisas diferentes em você. A escola do Freud, né? Pô, Freud, não preciso falar do Freud, todo mundo sabe quem que foi o Freud. Uhum. Ele traz a crença no determinismo, que é o que explica mais ou menos a natureza do ser humano. Eu nasci assim e isso explica o fato de eu me tornar ou ter me tornado a pessoa que eu sou. Estava ali, o destino ele estava colocado e por conta do mapa social em que eu estive envolvido durante a minha infância e o decorrer do meu desenvolvimento, isso acabou se tornando o que eu sou. E ele Uhum. caracteriza, e isso é aceito, né? Esses mapas sociais são aceitos até hoje, que é como o Emerson falou aí, basicamente o genético, o psíquico e o ambiental. Então, quando nós olhamos para o genético, está envolvido aí o nosso DNA, as suas características, né, que vêm aí do DNA. Porra, então o problema de você ser uma pessoa tão desconfiada provavelmente é culpa dos seus Uhum. avós. Quando a gente olha para o psíquico, a experiência que você viveu na infância, com as pessoas que criaram você, seus pais ou quem conviveu com você aí durante a infância, ela está dizendo que, de repente, o teu medo de errar, esse medo Vem absurdo que você dali. tem de errar, vem daí. Por quê? Porque toda vez, provavelmente, que você cometia um erro, cara, e eu cometia erro pra caramba, mas era erro assim, era erro. Pô, eu lembro de uma vez eu e minha irmã brincando em casa e tinha ali um resto de construção, tinha uns azulejos ali empilhados que sobrou num assentamento de piso que foi feito em casa. Cara, a gente brincando que não podia pisar no chão e isso marcou pra caramba. E uma hora nós nos agarramos na pilha de azulejos. Quando nós nos agarramos na pilha de azulejo, cara, a pilha de azulejo veio abaixo. Nós quebramos Uhum. todos os azulejos, cara. O que que aconteceu? Uhum. Porra, mas foi uma puta de uma surra. Mas apanhamos. Apanhamos que acho que quebrou uns 3 cabos de vassoura nas nossas costas nesse dia. E todas as vezes que nós errávamos ou tirávamos nota baixa, era um tipo de erro. Quando a gente falava simplesmente entrava numa conversa. Estavam os nossos pais conversando, e se a gente interferisse naquele assunto, cara, o pau comia, o pau cantava. Então, Uhum. o medo de errar, o medo de fazer coisas erradas, acabou criando um bloqueio tão grande que isso nos impedia de tentar coisas diferentes. E quando você olha para o mapa, né, do aspecto ambiental, então provavelmente a culpa de você ser tão impaciente e explosivo deve ser do teu chefe ou da tua esposa. Uhum. E aí são as coisas que você vai sempre respondendo, Somatizando. somatizando e dando a mesma resposta, ou seja, repetindo a mesma rotina emocional para aquele mesmo estímulo. E esse ciclo, ele acaba pautando a tua vida e permeando até os dias de hoje. Se você não estiver atento para isso, se não estiver olhando com carinho e atenção
e questionando. Eu acredito que você só rompe essa barreira, só quebra a partir do momento que você começa a questionar. Essa teoria do determinismo, né, que é o que baseia toda a escola de Freud, ela vem de experimentos que foram feitos com ratos, macacos e pessoas neuróticas. Então, ela não necessariamente, o modelo de amostragem dessas experiências, ela foi com um grupo muito restrito, né, de indivíduos ali, foi um grupo muito restrito. Quando nós olhamos para um aspecto mais amplo, aí vem as coisas que a gente vem falando aqui, né? Aí vem a nossa vontade independente e mostra na nossa cara que não é bem assim, que dependendo do estímulo que eu recebo, eu posso dar respostas completamente diferentes a isso. E é isso, né? O Anderson falou, eu lembrei de outra história aqui também. Você vê que coisas que os outros dizem a respeito de nós acaba nos influenciando ao ponto de a gente acreditar que nós somos aquilo que as pessoas dizem, né? E nem sempre é assim. E a história que eu lembrei, Anderson, você falou aí do Patinho Feio, eu lembrei lá do Rei Leão. O Rei Leão tem lá o Simba, né? O Simba As tem ali hienas ali, né? o episódio em que o pai dele é morto e o tio dele Hum, manda ele embora, ele vai embora e na fuga ele ainda é um jovem leão, um bebê leão, encontra lá um porco do mato e um outro animalzinho lá, uma lebre, e o lebre e o porco do mato vêm para um leão com aquela história do Hakuna Matata, né? Paz, amor. Você não precisa comer carne, come aqui as larvinhas. Você não precisa ser o leão, você pode ser bonzinho, você pode comer aqui, pastar junto com a gente, tá tudo bem. E ele foi crescendo sobre a influência daquele porco do mato ali, daquela lebre, Hakuna Matata, comendo ali pequenos animais, né, que estavam ali, que eram consumidos por esses outros dois, e ele vai crescendo, e ele se torna um leão adulto, porém, ele continua comendo e continua agindo como um porco e como uma lebre no Hakuna Matata daquela situação. Até que aquele gorila, né, chega perto dele e fala: Olha, você é um leão. Ele lembra da época, mas ele fala que isso foi uma outra vida, em um outro momento, ele não é aquele, e ele se entrega meio que ali, até que o macaco, se eu não me engano, dá uma cacetada na cabeça dele, ele dá aquele rugido, e naquele momento ele percebe que ele ainda é um leão, que ele ainda tem as características de um leão, e que ele estava vivendo sobre uma mentira que estava sendo contada para ele várias vezes, e ele acreditava. E o engraçado é que tudo isso que você falou faz sentido, é isso mesmo, e tem um outro lado. Ele queria viver daquela forma, né? Para ele era cômodo ser como o porco do mato ou como a lebre. Por quê? Porque ele não precisava se impor, ele era a vítima para ele ali, o vitimismo para ele de tudo aquilo que ele sofreu, então aquilo ali para ele estava bom. Muitas pessoas acreditam que são o que são porque para elas é confortável. Para quê? Como o Anderson falou, caiu lá, tudo ele tinha medo de ousar, de errar e lá receber a correção. Só que isso, para o Anderson, não foi um limitador. Ele não se fez de vítima. Aquilo que aconteceu ficou no passado e ele superou isso. Tem pessoas que vivem repetindo a mesma coisa porque são vítimas. Não, porque meu pai era assim, porque meu avô era assim, porque meu tataravô era assim, eu não posso ser diferente. E às vezes você não está vivendo a sua vida, você não está vivendo quem você realmente é. Você está vivendo o que o seu pai foi, o que seu avô foi, que talvez nem eles soubessem de fato quem eles eram. Então, o que o Anderson falou é a pura verdade. Eu tenho um amigo que ele fala que quando era pequenininho, todas as pessoas chegavam para ele e falaram: Olha, como você era fofinho, como você é fofinho, como você é fofinho. Ele cresceu e ele sempre se viu gordo. Na cabeça dele, ele sempre foi gordo. E eu tive a oportunidade de conhecê-lo já perto dos 30. Ele realmente era gordo, era uma pessoa muito acima do peso, grande, só que ele me mostrou foto ali da adolescência, ele era um adolescente normal, muito magro, bem esguio, e ele disse que mesmo naquela época ele se via como gordo. Por quê? Porque as pessoas chamavam ele de fofinho. Então, o que o Anderson falou, e eu reforço, às vezes o que você ouve, você acredita e você começa a ter comportamento para reforçar aquilo que você ouve.
Então, se a pessoa diz que você é uma pessoa que sempre está atrasada, você começa a se comportar como alguém que sempre vai se atrasar. Se a pessoa diz que você é gordinho, fofinho, gordinha, você começa a comer compulsivamente para comprovar que aquilo que as pessoas estão falando é a verdade sobre você. Mas você precisa fazer o que o Anderson acabou de falar, se conhecer. O autoconhecimento é libertador. Uma vez que você conhece, que você analisa, que você pensa e que você entende que aquilo não é seu de uma maneira racional e não de uma maneira emocional, esse meu amigo achava que era gordo de uma maneira emocional, porque se ele olhasse na adolescência, racionalmente ele não tinha nada de gordo. E isso serve para todas as coisas. Eu me atrasar num compromisso não significa que eu sou uma pessoa que sempre estarei atrasada. Significa que naquele compromisso eu me atrasei. No próximo e nos anteriores, eu nunca me atrasei. Lembre-se disso quando você estiver fazendo o exercício de autoconhecimento das suas atitudes. E é importante, gente, vocês não têm ideia como é libertador se você parar um momento no seu dia e começar a analisar as suas decisões. É claro, você não vai conseguir analisar todas, mas analisa algumas decisões, as maiores, e verifica. Porque às vezes as decisões, o atraso, a comida que você comeu, o compromisso que você deixou de honrar, o compromisso que você fez ali, analisa o seu dia e você vai começar a perceber que tem decisões, tem coisas que você faz que não tem lógica nenhuma e que você vai se perguntar quando você começar a analisar por que cargas d'água eu fiz isso? Não sei se você já fez isso antes, mas eu muitas vezes, quando tive o conhecimento financeiro de que eu podia comprar, de que eu podia fazer algo mais, foi a história que eu contei no começo, eu comecei a pensar, mas por que cargas d'água eu estou colocando esse dinheiro no banco se eu poderia estar fazendo outra coisa? Por que cargas d'água eu não estou indo no restaurante A ou B com a minha esposa, estou indo no CD? Você começa a se perguntar e você vai começar a perceber que não faz sentido algumas decisões que você toma. A partir desse momento que você tem consciência que aquilo não é seu, que aquilo que as pessoas te dizem ou te disseram não é você, fica muito mais fácil de você mudar a trajetória e o rumo da sua vida. E algumas reflexões aqui que é importante você fazer. Vontade independente, não esquece disso. Já falamos disso em outros vídeos. É uma das características que nos difere dos animais. Os animais. Quando o seu filho não arrumar a cama de novo, como é que você vai reagir a isso? Quando aquele teu chefe pede para você fazer mais uma hora extra pelo quarto dia consecutivo, como é que você vai reagir a isso? Normalmente, você tem sempre o mesmo tipo de reação. E pior, às vezes não é com o próprio chefe, às vezes não é com o próprio filho, às vezes você vai descontar isso, vai descontar a tua raiva, a tua chateação, com esse tipo de situação em outras pessoas. Quando aquele cliente problemático liga para você reclamando mais uma vez, você já sabe, quando ele compra, pode esperar que o problema vai acontecer. E normalmente você reage do mesmo modo às reclamações ou às formas como ele coloca as coisas. Ah, você ia fazer o teu Cooper, estava lá todo preparadinho, bonitinho, tênis, bermudinha, abriu a porta de casa, está ameaçando chover. E aí? Como é que você vai reagir a isso? A partir do momento que você tem a consciência de que você pode ter outro tipo de resposta a esse estímulo. Sentei no sofá, deu aquela sensação maravilhosa, uma sensação boa. Quando olhei para minha mão, estava lá o pote de sorvete. E aí? Vai continuar repetindo a mesma história, a mesma coisa? Nós somos responsáveis pela nossa própria vida e pelo modo como nós agimos e principalmente como nós reagimos. Reagir é agir novamente, ou seja, é repetir de novo a mesma forma como nós damos a resposta ao estímulo. Então, a autoconsciência, a imaginação, vontade independente e consciência são as quatro coisas que nos diferem dos animais. É nisso que você precisa estar ancorado, é nisso que você precisa estar pautado para poder tomar decisões diferentes. Tem duas historinhas, cara, que eu lembrei, eu acho até que uma delas a gente já contou aqui, Hum, sobre o fato da menina chegar na cozinha, a mãe tá preparando o peixe, cortando a cabeça e o uhum, rabo. Se você já ouviu, vai ouvir de novo, se você não viu, vai ouvir agora. E ela diz: "Mãe, por que que você corta a cabeça e o rabo do peixe?" E ela diz: "Porque a tua avó fazia isso, eu aprendi com ela." A avó tá na sala, ela vai lá na sala e pergunta: "Vó, por que que você, quando ia preparar o peixe, cortava a cabeça e o rabo?" Ela diz: "Minha filha, porque a tua bisavó
já me ensinou dessa forma. A bisavó está no quarto lá, a senhorinha já com 95 anos, mas ainda lúcida, ela chega lá e: "Bisa, por que que a senhora quando preparava o peixe, cortava a cabeça e o rabo?" Ela diz: "Minha filha, porque a panela que eu tinha não cabia o peixe inteiro." Uhum, E a uhum. vó repetia, a mãe dela replicava a mesma coisa. E isso, acontece com várias outras coisas na nossa vida. E tem uma historinha aqui, cara, que eu queria pegar, essa eu queria até ler aqui, porque eu vi essa história hoje e achei interessante, ó. O cara conta que minha tia-avó sempre visitava Antonina, que é uma cidade lá do Paraná, Hum. e ela ia até o cemitério. Ela falava para minha avó que a esperasse no portão. Ela levaria moedinhas ao barão de Antonina, que estava lá enterrado, teoricamente, nesse cemitério, né. Hoje faz 5 anos que essa minha tia-avó morreu, e a minha avó, no ano passado, passou pelo mesmo cemitério para repetir o gesto da tia-avó dele que faleceu. Mesmo sem saber onde o túmulo ficava, ela andou por tudo. O cemitério não chega a ser mais comprido que uma avenida que tem lá na cidade. Mas ao constatar que nenhum dos mausoléus pertencia ao Barão de Antonina, ela voltou para casa incomodada. Depois de uma pesquisa rápida no Google, descobrimos que o tal Barão de Antonina realmente existiu, mas ele viveu e foi enterrado em São Paulo. Nunca passou pelo Paraná, nunca passou por Curitiba. A tia-avó Ah, dele, em algum lugar do paraíso, deve estar magoada ao descobrir isso. A tia-avó, mas a avó dele ficou ainda mais triste e disse para ele: "O Google nos deixa tristes. Por que você foi pesquisar isso? Eu preferia ficar sem saber." Tem gente que prefere ficar sem saber qual que é o real sentido das coisas até hoje. das suas E a ações. primeira e a primeira coisa que você precisa ter para a primeira iniciativa que você precisa ter, criar para gerar clareza é questionar. Questione sempre. Por que que eu faço as coisas sempre do mesmo jeito? Questione. Isso é libertador. Se você se questionar e encontrar resposta, ou até não encontrar resposta, o fato de você se questionar, isso é libertador. E está aqui duas pessoas que hoje, pode-se dizer, libertas, mas ainda questionando muitas coisas na vida. É isso aí. Valeu, gente. Obrigado por mais essa oportunidade aqui da gente falar, contar um pouco de história, falar um pouco de experiência. Espero que de alguma forma isso tenha contribuído aí para você e que tenha acendido uma luzinha e feito você, nesse momento, ter uma reflexão e começar a questionar algumas coisas. Valeu, Emerson. Um abraço e até o próximo. Valeu, Anderson. Um abraço. Não esquece aí de curtir, compartilhar e se inscreve aí. Se inscreve no nosso canal. Um É abraço. isso aí. Valeu.